Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa que acontece no ambiente virtual para conversarmos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Durante os programas desse mês, nós temos falado sobre a doutrina do pecado e hoje nós estaremos encerrando essa série sobre esse tema. Por isso, aproveite esse início de programa para compartilhar o link desse programa, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, sejam abençoadas e edificadas com o conteúdo do programa Texto e Contexto. Você que tem acompanhado o nosso programa, sabe que no Texto e Contexto nós sempre contamos aqui com a ajuda de dois convidados para nos ajudar na conversa sobre os temas, na discussão sobre os temas e sempre à luz da Escritura Sagrada, sempre à luz daquilo que a Bíblia Sagrada diz para a gente a respeito desses temas. No programa Texto e Contexto de hoje, nós temos a alegria de ter conosco, mais uma vez, os pastores Valdecir e Willy. Muito obrigado por terem aceito o convite e por estarem mais uma vez participando do programa Texto e Contexto. Amém. Para mim é um prazer muito grande, pastor Leilton, pastor Willy, estar aqui com vocês. Amém. E pela primeira vez fazendo aqui dupla com o pastor Willy, né? É uma honra muito grande. E espero que possamos juntos aqui aprender, né? Dialogar e aprender a palavra do Senhor e compartilhar esse ensinamento com nossos irmãos. Paz, irmãos, paz do Senhor Jesus, pastores. Honra minha, pastor, estar aqui com vocês. Espero que, mais uma vez, o Senhor nos ajude, né, a lidar com a palavra de Deus, a sempre lidar da melhor forma possível para a gente encontrar o caminho que Deus tem para a gente. Legal. Bom, nós temos falado durante todo esse mês sobre a doutrina do pecado. Já falamos aqui sobre o significado do pecado, já falamos sobre sua origem, sobre seu alcance, suas consequências. E no último programa, nós falamos aqui sobre a luta contra o pecado, né? Conversamos um pouco a respeito desse tema. Os três oponentes que todo cristão tem na luta contra o pecado, né? O mundo, a carne e o diabo, e os três aliados nessa batalha, que são o Espírito, o Evangelho e a fé. Então, tratamos a respeito desse tema. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a solução de Deus para o pecado. Nós vamos conversar um pouco sobre quando essa luta, enfim, terminará, né? Quando não teremos mais que lutar contra o pecado. O que a Bíblia Sagrada diz para a gente sobre esse tempo, né? Sobre o período, sobre o momento em que, de fato, nós não teremos mais de lutar contra o pecado. Então, a solução de Deus para o pecado será o tema do programa Texto e Contexto de hoje. Aí eu queria começar, então, essa nossa conversa a respeito desse tema, perguntando para o pastor Willy uma questão ligada ao capítulo 3 do livro de Gênesis, né? Num dos nossos programas, nós fizemos aqui uma análise do capítulo 3 de Gênesis, né? Para entender como foi a entrada do pecado, quais foram as suas consequências, enfim. Olhando para o capítulo 3 de Gênesis, é possível encontrar no próprio capítulo 3, que narra a entrada do pecado e as suas consequências, algum vislumbre do que Deus faria para resolver o problema do pecado? Sim, boa pergunta. É interessante que o mesmo capítulo que narra não só a queda do ser humano, e também a punição de Deus por causa do pecado, né? Porque ali a gente tem a queda e tem também Deus trazendo as sentenças em relação ao pecado que foi cometido. Mas esse mesmo capítulo, essas mesmas palavras que trazem a sentença, elas começam a sinalizar que Deus tem um plano redentor para o ser humano. É extraordinário isso. Se você olhar, por exemplo, a gente está falando a respeito do capítulo 3 do Gênesis, né? Quando a gente olha aqui no versículo 15, Deus, quando Ele está trazendo ali a sentença agora para a serpente, né? E Ele fala assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. É interessante que ele já dá uma sinalização que um descendente da mulher viria para pisar a cabeça da serpente. Óbvio que aqui a serpente representando Satanás, o próprio mal, o inimigo, que tem essa atitude de seduzir para o pecado,
É curioso esse caminho, né, que Satanás fez e faz ainda na vida humana, onde ele primeiro torna o pecado atraente, foi o que ele fez com o primeiro casal, ele tornou o pecado atraente. Porém, quando eles caem, ele é o primeiro a trazer também uma consciência de acusação para a mente humana. Então, atrai e acusa depois. E a gente sabe que na história o maior papel de Satanás contra a humanidade foi justamente a acusação. Conhecendo a natureza justa de Deus, ele sabe que não é justo que Deus receba seres humanos pecadores diante de si. Mas ali já há uma sinalização, que alguém entraria na história para pisar a cabeça desse acusador, que ele seria derrotado, que Deus ele tinha planos de salvar o ser humano do seu estado de culpa. Se a gente olhar um pouco mais do texto também, no versículo 21, ele diz assim, fez Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. É curioso também aqui que depois do pecado, os olhos de Adão e Eva de fato se abriram, como nós vimos, só que não foi bom. Eles tiveram uma sensibilidade ruim. E o que trouxe para eles foi a vergonha. A princípio, eles tentam providenciar roupas, não dá certo, as roupas vegetais, de folhas, né? Aí Deus, então, providencia uma roupa para esconder a vergonha de Adão e Eva, da sua nudez e do seu pecado. Porém, essa roupa foi providenciada de um animal que foi morto. Um animal que não tinha nada a ver com a história, né, com o pecado cometido. Porém, Deus tira uma vida para que a vergonha do pecador pudesse ser escondida da sua nudez. E é óbvio que fica claro aqui que há uma tipificação, já uma representação de que Deus tinha planos de esconder a vergonha do ser humano em estado de queda. E que para que isso fosse possível, alguém teria que derramar o seu sangue. Para que a nossa vergonha fosse escondida, alguém teria que derramar o seu sangue. Então, desde o princípio, Deus já vem sinalizando no livro Gênesis que ele tinha um plano redentor, já vem trabalhando na consciência do ser humano de que ele tinha um plano redentor. E é curioso também que Deus ele coloca Adão e Eva para fora do Gênesis, do Éden, né? Que mostra que ele não queria que eles se estabelecessem em estado de pecado, né? Deus tira eles daquele habitat, coloca eles em outro ambiente, e assim essa regeneração se torna uma busca necessária do ser humano, que ele sai da sua área de conforto, do seu habitat. Então, desde o princípio, Deus tem sinalizado de que ele tinha um plano de redenção para a humanidade num estado de queda. Legal, a gente tem então aí no Gênesis já um vislumbre, né, do que Deus faria para redimir o próprio ser humano. Você falou aí de Deus tirando os seres humanos do jardim no Éden. Realmente é muito interessante, né? Porque quando a gente lê o texto lá, a justificativa, né? Para que não aconteça de que ele coma da árvore da vida, do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Então, no estado em que estava, né? Então, assim, não é que Deus não quer que os seres humanos vivam eternamente. Sim. Mas ele não queria que o ser humano vivesse eternamente naquela condição. Em pecado, né? Eternamente com pecado. E aí começa, então, a longa trajetória de Deus a longa trajetória, né, da história humana, de Deus trabalhando para que a remoção do pecado fosse uma realidade. E aí agora, olhando inclusive para o próprio Antigo Testamento, né, parece que na sequência, né, do relato do Gênesis, parece que no Antigo Testamento as pessoas tinham essa percepção de que o pecado era um problema, né, era um problema da raça humana, e eles também haviam meios, né, que eram empregados para tentar resolver esse problema, remover, né, a culpa e o pecado. Pastor Valdeci, comenta um pouco para a gente como que essa questão da remoção do pecado era tratada no Antigo Testamento. Muito bem. Quando o pastor William estava falando do Gênesis 3, a gente presencia ali a graça, né, de Deus revelada, né, assim, de uma maneira maravilhosa, né? E o povo, aqui logo no princípio, eles não querem, jamais eles querem viver no pecado, eles sempre querem ser livres desse erro, desse pesadelo, vamos dizer assim. E Deus, o próprio Deus, encaminha meios para que o homem tivesse a sua vergonha, o seu erro aplacado. E o texto vai apresentar rituais, o Antigo Testamento, né, rituais, procedimentos que as pessoas deveriam fazer para que elas pudessem ser livres daquele pecado, ou do pecado, no caso, né, que é o pecado original. Porém, esses rituais, esses procedimentos eram apenas
predecessores de algo maior, daquilo que há de vir, né? Sombras dos bem futuro, como diz Paulo, né, aos Colossenses. E os profetas, eles tinham, naquele sacrifício, claro, eu creio que por orientação de Deus, eles não tinham muita crença que aqueles sacrifícios, que aqueles rituais eram suficientes para que o pecado deles, eram perfeitos para a remoção do pecado, vamos dizer assim, eram perfeitos, eles tinham essa consciência. No entanto, era o meio que eles usavam para que a mente deles pudesse captar que eles estavam sendo livres do pecado. Deus deu essa instrução para eles, né? E aí, quando a gente lê o texto de Isaías, no capítulo 1, Oséias, capítulo 6, Amós, capítulo 5, Miqueias, capítulo 8, nós vamos olhar que a presença, a palavra dos profetas é justamente isso, que mostra pouca confiança nos sacrifícios para a remoção do pecado. E eu gostaria de compartilhar esses textos, algumas partes dele, porque o povo de Deus é convocado para se arrepender, ou seja, para mudar de vida, mudar de ideia, voltar à fidelidade, voltar à comunhão com Deus. Todos os textos é nisso. Ou seja, era olhar para o Senhor como meio de ter assim, a intimidade com Deus, não esquecer do que era lá no Éden, né? Aí o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 11, ele faz a pergunta, para que me ofereçam tantos sacrifícios? Né? Como se dissesse, os sacrifícios não são perfeitos, não é fazer tantos. Se fizesse, de repente, menos quantidade, não seria diferente de mais quantidades na questão de querer remover o pecado. E ele fala, chega de holocausto, chega de carneiros, de gordura de novilhos, gordos, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros ou de bodes. Porque era mais ou menos assim, vivia uma vida no pecado, e aí ia lá, matava o cordeiro, como o pastor Ira falou, o que cordeiro tinha a ver, né? Mas o cordeiro já estava ali como uma espécie de válvula de escape, pequei, vou lá e faço sacrifício. Era mais ou menos assim, o Senhor estava dizendo, eu não quero todo esse sacrifício de vocês, não quero que vocês me ofereçam, estou farto de bodes, estou farto desses animais, estou enjoado, diz uma linguagem assim, estou enjoado do sangue de touros, não quero mais carneiros nem cabritos. Né? E Oséias diz assim, olha, eu quero que vocês me amem, o profeta vai dizer, eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que meu povo me obedeça. Agora, oferecer um sacrifício sem obediência, sem amor, não estava tendo efeito, né? E os dois versículos próximos, que são de Amós, capítulo 5, versículo 23 e 24, diz, o Senhor está dizendo, parem com esse barulho de suas canções religiosas, parem com isso. Né? Não quero mais ouvir a música de harpas, em vez disso, quero que haja justiça. Faça as coisas justas. Como as águas de uma enchente, é que a honestidade, eu quero que seja como um rio, e que não pare de correr. Está olhando dessa lei, sejam honestos, porque fica muito prático para um povo que erra e acha que no ritual ele vai alcançar perdão de pecado, né? Numa cerimônia ele vai alcançar o perdão de pecado, sendo que o coração dele não está amando a Deus, não está em reverência com o Senhor. Miqueias vai dizer o seguinte, o Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse e o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, o que é reto, o que é justo, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência a Deus. Quer dizer, a gente vai olhar aqui e vai ver os dois grandes mandamentos, amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. É isso que o profeta está dizendo. Então, os sacrifícios, naquela visão de remoção de pecado, sem amor, sem obediência à palavra do Senhor, elas não estava tendo efeito algum. E nos dias de hoje não é diferente. Você pode fazer qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de cerimônia, mas o que o Senhor quer é um coração amoroso, obediente e que o respeite, que o considere como o único e suficiente Salvador. E não são os nossos méritos, não é o que eu faço, mas o que Cristo fez a partir do Gênesis 3:15 é que me leva a ter o perdão dos pecados. É interessante, então, que
olhando para o Antigo Testamento, eles têm noção clara de que o pecado é um problema, é uma realidade, né? Não há nenhum justo sequer, e havia métodos, né, que foram implementados para resolver a questão do pecado, né? O senhor comentou a questão dos sacrifícios, né? O próprio Deus estabeleceu como uma sombra de algo maior que viria no futuro, né? Mas até mesmo o sacrifício que Deus estabeleceu, né, o sacrifício por si só, sem ser acompanhado, né, por um coração arrependido, né, de fato contrito, o sacrifício por si só não era suficiente, né, para remover o pecado. É interessante esses textos, né, dos profetas. Eu achei interessante. Dizendo, né? Na verdade, o próprio Deus usando os profetas para dizer, né? Sim. Para que tanto sacrifício, né? Mas foi o próprio Deus que mandou fazer o sacrifício, né? O problema é que o povo estava, eles transformaram em meros rituais, né? Vazios de significados, né? Porque de fato isso aí apontava para algo maior. E aí, falando desse algo maior, né, para qual os sacrifícios apontavam, quando a gente olha para o Novo Testamento, pastor Willy, de fato, qual foi a solução definitiva que Deus encontrou para o problema do pecado? O que o Novo Testamento fala para a gente a respeito desse tema, e até fazendo essa ponte, né, com o Antigo Testamento? É importante a gente perceber que a única solução que Deus tem para o pecado é o próprio Cristo. É Jesus a solução para o pecado. A gente falou quase agora a respeito desses paliativos que sinalizavam a obra de Cristo desde o Gênesis sendo anunciada, porém de forma efetiva, de fato, que quem tira o pecado do mundo é Cristo. A gente sempre tem que lembrar que o problema do pecador maior é o próprio Deus, porque Deus é justo. Então, o maior problema do pecado é que nós estamos diante de um Deus, além dos malefícios que Ele traz para a nossa existência, mas quando se trata de justiça e necessitar de justiça, nós precisamos ser justificados diante do próprio Deus, porque Deus, por sua essência, exige justiça diante do erro e do pecado. Portanto, quando nós estivermos diante dele, levando em conta que todos nós somos pecadores, herdamos a natureza de Adão e cometemos pecados, logo todos nós temos um problema com o próprio Deus. Quando Cristo está dando a vida na cruz, ele olha para o próprio Pai para poder falar a respeito do seu sacrifício. É curioso, né? E é importante isso. Quando Jesus está dando a vida na cruz, ele olha para Deus, para dizer, Pai, está pago. Porque o maior problema do ser humano não era com o próprio Deus justo. Então, a única solução possível para o pecado era alguém puro, santo, que viesse e entrasse na história, fosse tudo que nós não somos, deveríamos ser, mas não somos, e que depois de ser tudo que nós não somos, desse a vida por nós como se fosse o pecador que na verdade somos. Então, a grande solução de Deus para o pecado é Cristo. É a encarnação de Cristo, é a obra de Cristo, é a cruz de Cristo. O único capaz de resolver a situação é Cristo. Tem um texto aqui de 2 Coríntios 19:5, o apóstolo Paulo diz, pois Deus estava em Cristo se reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Importante, né? Porque o nosso problema era com Deus, mas Deus estava em Cristo se reconciliando com a gente. A maneira de Deus buscar reconciliação com o pecador foi o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro, também na primeira carta, ele fala a respeito dessa obra maravilhosa de Deus. Ele diz assim, ele levou pessoalmente, o próprio Cristo, ele fez por nós, né? Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, na cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, nós fomos curados. Portanto, a solução para o pecado, para a reconciliação do pecador com o próprio Deus santo e justo, é o que Cristo faz na cruz, é o sacrifício de Cristo, é a obra de Cristo que regenera a gente de novo e coloca a gente de novo em condição de comunhão com Deus. E em segunda, só para a gente pegar mais um texto aqui para ficar afirmado nos nossos corações, 2 Coríntios 5:21, e diz assim, eu passei para vocês o ensinamento, isso Paulo dizendo, né? O ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados,
como está escrito nas Escrituras Sagradas. Portanto, a providência de Deus para o pecado é o seu próprio Filho, que é tudo aquilo que nós não somos na sua encarnação. E depois de ser tudo que nós não somos, morre no nosso lugar, como se fosse o pecador que nós somos. Cristo é a única e absoluta resolução, razão, caminho, o único caminho que pode colocar o ser humano de volta em contato com Deus depois do pecado. Dá a entender que assim, é dele, por ele e para ele, né? Sim. Nessa palavra de Paulo, dele veio, para ele e é por ele. Isso Tudo aí. dele, né? Tudo dele, exatamente. Então, em Cristo se cumpre tudo aquilo que a gente comentou aqui há pouco a respeito dessas sombras do Antigo Testamento. Aliás, até aquela prefiguração que você comentou do Gênesis 3, né? Sim, 3,15. Né? 3,15, né? Então, tudo isso jogava luz para a cruz, né? Jogava luz para o que Jesus, de fato, veio e fez por nós, né? Aliás, o próprio resumo do Evangelho é esse, né? Quando Paulo vai resumir o Evangelho, eu preguei para vocês que Cristo Jesus, né, de acordo com as Escrituras, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Então tem lá Cristo morrendo pelos nossos pecados, né? Mas aprofundando um pouco mais essa obra de Cristo, em favor dos seres humanos e em favor do pecador, fala um pouco para a gente, pastor Valdeci, sobre essa obra de Jesus, né? Sobre aquilo que às vezes é chamado na teologia de substituição, expiação e propiciação. São 3 obras que Cristo fez para remover o nosso pecado, para remover o pecado dos seres humanos, né? Então, comenta um pouco para a gente essas 3 obras, né? Esse Cristo que vem para resolver o problema do pecado e que realiza essas 3 obras. Beleza. Então, Jesus, ele nos substitui na cruz, como já ouvimos. Isso é fato. Desculpa. Chamamos isso de morte substitutiva ou morte vicária, né? Ou seja, alguém assumiu o meu lugar. No caso, Cristo assumiu o nosso lugar. E assim como o sacrifício lá no Antigo Testamento, feito pelos animais, por meio dos animais, era de caráter substitutivo, Cristo ele cumpre essa tarefa e ele substitui aqueles sacrifícios antigos, se oferecendo como Cordeiro de Deus no lugar dos pecadores. Como nós já ouvimos, o Cordeiro morto no Éden era uma prefiguração do próprio Cristo, né? O Cordeiro morto, com a pele do Cordeiro, é feito túnica para o homem. Então, ali já está prefigurando que Cristo ia morrer. Quando a gente entende um pouco do sacrifício de Abel também, a gente vai dar uma passada por isso aí, você já vai começando a ver que deveria alguém morrer para que o pecado do outro fosse perdoado. Então, Cristo aqui, ele assume essa posição. O João, quando ele escreve, o João Batista, né, quando ele cita, no capítulo 1, versículo 29, o apóstolo João, o apóstolo Amor, cita o João Batista, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É na linha de que ele estava apresentando o Cristo que faria aquilo que os cordeiros estavam fazendo, que os touros estavam fazendo, né, no sacrifício. Hebreus, o capítulo 9, versículo 13 a 14, também vai indicar isso para a gente. O texto vai dizer: portanto, se o sangue de bodes, de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Quer dizer, por mais que o Cordeiro ele fosse separado, que ele fosse puro, fosse limpo na visão do sacerdote ou do sumo, por mais que fosse, ele era imperfeito. Agora o texto vem dizendo assim, que Cristo vem sem mácula, sem mancha, e não é uma coisa só externa, né? É porque ele é bom por natureza, a sua essência, não tem mácula, não tem nada que o desabone. Então, quando a gente lê o texto de Paulo falando, não havia nenhum justo sequer, ou seja, não havia ninguém capaz de justificar o outro. Precisaria o próprio Cristo.
Quer dizer, Deus se torna, se faz homem, ele se personifica, ele habita entre nós para assumir essa posição. Quer dizer, o Cristo 100% homem entre a gente. 100% Deus, mas 100% homem. Ou como diz o pastor Elilton, né? Plenamente, né, pastor? Plenamente homem, plenamente Deus. E aí, nós temos nessa linha, nesse primeiro momento, o Cristo que age de maneira substitutiva, nos tirando do sacrifício eterno, nos tirando da cruz. Ele assume o nosso lugar. O detalhe, não só do cordeiro, né? Mas do homem também, que estava condenado à morte. Né? O cordeiro sai, ele está ali como um cordeiro de Deus. A função que o cordeiro lá atrás fazia, agora Cristo está fazendo, mas também está nos livrando do pecado. E no segundo ensino nós temos aí que a dívida ela foi uma dívida liquidada, ou seja, Jesus pagou o preço necessário pelo resgate, ou seja, fez a expiação. Ele foi lá e falou, agora vocês não deram mais nada. Paulo vai dizer aos Colossenses, no capítulo 2, que foi rasgado a cédula, né? Quer dizer, a dívida não tem mais. Algumas passagens bíblicas nos dão uma pista desse detalhe, e aí nós vamos encontrar Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Perdão aqui, ou seja, ele expiou, ele tirou, né, lançou fora, ele resgatou. Hebreus também da mesma forma, no capítulo 9, versículo 27 e 28, diz o seguinte, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também o Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar, ou seja, para expiar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o guardam. Se na primeira vez ele veio expiar pecado, agora ele vem trazer salvação. Cristo não vem mais como aquele que vai perdoar, aquele que vai expiar, mas ele vem agora trazer, porque uma vez ele veio para expiar. E é o que o texto está dizendo aqui para nós. No versículo 3 e 4, capítulo 10, ele diz, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado. Está dizendo assim, vocês apenas estão lembrando, estão trazendo a memória, mas ele não tem condição de tirar o pecado de ninguém, de expiar o pecado de ninguém. Até porque nos dias dos apóstolos, vamos dizer aqui, Paulo, ele vai enfrentar os judaizantes, trazendo a lei e as cerimônias, ou seja, um legalismo, né? E apresentando como isso serviria de colaboração, de ajuda para a salvação. Quer dizer, descaracterizando o sacrifício de Cristo, que ele fez pleno na cruz. Né? O Paulo está dizendo assim, não temos que voltar às velhas práticas, porque Cristo se ofereceu de uma vez por todas. Acho que nessa linha aqui, esses textos aqui, eles levam a alguns teólogos a dizer que Hebreus tem essa característica, né, que pode ter sido escrito por Paulo, porque ele fala muito bem a respeito de Cristo, que se oferece uma vez por todas. Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 5, nós temos ali a palavra resgatar, que traz a ideia de libertar mediante pagamento de um preço. Está falando claramente, nós somos comprados, e foi pago por um alto preço. Né? O perdão para nós é gratuito, mas custou muito para Deus. Paulo vai dizer que é um alto preço, né? Não dá para comparar. Quer dizer, o preço foi o quê? O sangue. Né? Ele vai dizer, de repente, por um justo, alguém poderia até falar assim, ó, vamos lá, é um justo, vamos morrer. Mas por alguém injusto, nós, mortos em delitos e pecados, quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, o que um defunto tem? Não reage, não tem sentimento nenhum. Cristo vem, ele toca, dá vida, vivifica e oferece a salvação pela graça e diz, se você quiser. Então, o perdão para nós é dessa forma gratuito, mas custou o alto preço que foi a vida do Senhor Jesus. Então, a dívida ela é cancelada por meio desse sangue. Deus purifica-nos de todo o pecado. Não devemos mais nada. Ou seja, Paulo vai dizer no capítulo 8 a Romanos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, para quem foi perdoado por Ele. O Atos 20, versículo 28, diz que Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele nos comprou. Quer dizer, não é sangue de animais, ou dos cordeiros e touros,
que nos resgatou, mas foi o próprio sangue de Cristo. Colossenses diz que ele cancelou a escrita da dívida e removeu pagando-a na cruz. Ele dá o endereço, foi lá na cruz que foi pago, né? E 1 Pedro, capítulo 1, 19, diz que pelo precioso sangue de Cristo, não é por pedras preciosas, ouro, mas o sangue de Cristo. 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, Cristo é que resgata, Cristo é que perdoa, que faz a expiação. Então, com a morte de Jesus, extirpou, aniquilou a nossa culpa, dando-nos o pleno perdão, né? Muitas pessoas, mesmo que depois que se convertem, elas ficam se martirizando entre si. Será que eu tive o meu pecado perdoado? Será que isso? E o que essa gente às vezes não entende é que Deus, quando Ele olha para nós, quando Ele olha para o nosso estado, quando Ele vê que você o aceitou como Salvador, Ele não te vê mais como uma pessoa culpada. Ele não olha para você mais como ou alcoólatra, ou imoral, ou orgulhoso, ou prepotente, ou imoral. Ele olha para você como uma pessoa que se arrependeu e dos teus pecados não me lembro mais. Para Ele, esses pecados deixaram de existir, foram apagados, e aí nós podemos dizer assim, temos que acreditar e levar as pessoas a crerem que Cristo já nos perdoou. E o último caso aqui nós temos, que a dívida é cancelada por Jesus Cristo, Ele aplaca a ira de Deus, vem aí a propiciação, né? Essa palavra indica uma mudança de atitude de Deus em relação a nós. Pela cruz, o Criador fez as pazes conosco. Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, havia um muro gigante, você não conseguia nem ver e nem imaginar. Não tinha noção do que tinha do outro lado. Nós estávamos distanciados de Deus. Nossos pecados ofenderam a Deus, como o pastor William acabou de dizer, pela justiça de Deus. Nós ofendemos, porque Deus é justo, é santíssimo. Essa ofensa causou inimizade entre nós e Ele e atraiu o seu castigo, a sua ira sobre nós, ou seja, a justiça. O profeta Isaías, no capítulo 52, ele vai dizer que as nossas maldades é que faz separação entre nós e Deus, né? Os pecados é que escondem a gente do rosto dele. E aí, quando a dívida é liquidada, agora você consegue ver Deus. Eu costumo dizer que a gente consegue olhar o Pai Nosso e dizer assim, Pai Nosso que está nos céus, ou seja, nada mais te impacta de falar com Ele. Cristo, Ele recebe esse castigo em nosso lugar, aplaca a dívida, e hoje podemos ser amigos de Deus, fomos reconciliados com Ele. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,18, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, graças a Deus, hoje você tem o direito de falar com o Papai Celeste de forma direta, sem empecilho, sabendo que Ele te perdoou. Amém. Amém. Então, pela substituição, Cristo assume o nosso lugar. E na expiação, paga a nossa pena. E na propiciação, Ele aplaca a ira de Deus em relação a nós e nos torna seus amigos, né? Graças a Deus. Essa é a grande obra do Senhor Jesus, em favor de todo ser humano, para resolver o problema do pecado, né? Graças a Deus, porque a Bíblia Sagrada apresenta essas verdades para a gente, né? E por meio de tudo isso que Cristo fez, então, né, o pastor até comentou, falando de um texto de Romanos, né? Então, Jesus, ele pagou a pena do nosso pecado, não há condenação para quem está em Cristo. Por conta de toda essa obra de Cristo, hoje nós estamos sendo livres do poder do pecado, e a Bíblia fala que um dia, por conta do que Jesus fez por nós, nós também seremos livres da presença do pecado. Nós não vamos ter que conviver mais com o pecado. Quando esse tempo chegar, pastor Willy, nós seremos humanos sem corrupção e o nosso mundo será um mundo sem defeito? Tem que ser, né? Tem que ser. Aleluia. Eu confesso que uma das maiores expectativas que eu tenho no meu coração é o dia que nós, pelo menos que eu serei liberto dessa natureza corrompida Glória pelo a Deus. pecado, com a qual a gente luta todos os dias. E não é uma luta fácil. Às vezes acho que a expectativa para a natureza liberta é maior do que pelo novo céu e nova terra, porque o conflito que a gente enfrenta em nós mesmos todos os dias, a cada segundo, com uma natureza que arrasta a gente para o erro, para o pecado, para o contrário que é a vontade de Deus, não é uma luta pequena. Porém, a Bíblia enche a gente dessa esperança, essa certeza. João, ele fala uma coisa bastante profunda para a gente, primeira carta 3:2. Ele fala assim, sabemos que quando Ele se manifestar, isso é o Senhor Jesus, né? Por fim se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo
como ele é. Isso que João está dizendo é extraordinário. É que, de alguma maneira, essa natureza que será restaurada por Deus será semelhante à própria natureza do Cristo ressurreto. Que extraordinário isso. É óbvio que Jesus é Deus, né, e que existem atributos que são dele, mas imagina que nós nos comunicaremos com Deus de uma forma tão próxima, ao ponto de ter a nossa natureza liberta, a profundidade da natureza do Cristo, que é ressurreto, puro, perfeito, pleno. Isso é uma expectativa extraordinária. Aí ele vai enchendo a gente a respeito de expectativas e esperanças que a gente deve ter diante desse contexto. Nós não seremos mais propensos para o mal. Hoje a gente sabe que nós fomos despertados espiritualmente, regenerados, porém essa natureza antiga está ativa em nós, lutando contra nós. Então, dentro do contexto do novo céu e da nova terra, nós seremos libertos dessa natureza que atrai a gente para o contrário da vontade de Deus. Seremos aperfeiçoados, né? Isso é, todas as nossas limitações definitivamente serão rompidas para que aquilo que Deus, o nosso Criador, planejou para a nossa existência, volte a acontecer. Imagina como Deus planejou a gente, como seria o desenvolvimento da humanidade se o pecado não tivesse nos atingido. Se a gente acha que hoje nós estamos desenvolvidos na tecnologia, imagine a mente humana sem as limitações do pecado. Imagina, isso vai ser extraordinário. Bem né? lembrado, bem lembrado. Não é extraordinário? Quando a gente tiver, hoje a gente se impressiona com que o ser humano, apesar de tudo isso, pela graça de Deus, conseguiu desenvolver, mas chega o dia em que nós não teremos mais o pecado. Não teremos mais o risco da queda novamente, porque não teremos mais a natureza atraída que é para o pecado, e Deus também tirará toda a possibilidade de tentação, porque o mal será extinguido definitivamente. Então, nós estaremos plenos para toda a eternidade. A gente nem sabe o que é eternidade, então a gente não consegue descrever isso, né? Seres finitos não conseguem ainda lidar com isso. Mas imagine esse estado que agora é pleno, né? Não é mais limitado como é a existência humana. E uma coisa que é também bastante importante é que os males também que afetam a nossa natureza, a gente está envelhecendo. Eu tinha um professor que ele dizia que a gente tinha que aprender que a gente estava bem apesar de. E é verdade, né? Bem nós nunca estamos. O pecado trouxe limitações, nós estamos envelhecendo, nós estamos em estado de corrupção, as nossas limitações vão inflamando, vão piorando com o tempo, porém nós viveremos de uma forma em que nós não estaremos mais sujeitos a esse envelhecimento existencial. Graças a Deus. Estaremos saudáveis para sempre. Eu não sei nem o que é isso, não sei nem como descrever isso. Não ficar mais doente, não ter mais a luta contra também o corpo limitado pelo pecado. Essa expectativa que toda a natureza está clamando para chegar. Uma das consequências do pecado, a terra começou a produzir espinhos, os abrolhos, mas a partir de lá nada mais causará dor, nada mais causará sofrimento. Não mais morte, limitação, envelhecimento, dores, tudo isso será limitado definitivamente. Graças a Deus, Graças nós sonhamos que esse dia chegue logo, né? Com o regresso do Senhor Com Jesus, certeza. onde nós não teremos que lidar mais com a presença do pecado e viveremos nesse outro estágio, né? Sim. Seremos o que Deus pensou, né, para a gente lá no princípio, né? Aquele mundo harmônico voltará a ser uma realidade, né? Eu li uma vez um autor que escreveu que o pecado ele faz com que a gente nunca seja o que nunca sejamos o que nós deveríamos ter sido. Sim. Né? Sim. Então, por conta do pecado, a gente acaba não conseguindo ser o marido que a gente poderia ter sido, o pai que a gente poderia ter sido, né? O comerciante que a gente poderia ter sido, né? Se não fosse o pecado na nossa história, né? Nós com certeza seríamos pessoas muito melhores do que somos, né? Mas com a graça de Deus temos esperança de que um dia o pecado será eliminado da história humana. Sim, e a gente Graças viverá esse novo estado de coisas, né? Mas nesse novo estado de coisas, pastor Valdeci, nesse novo mundo, sem a presença do pecado, a vida será mesmo sem sofrimento e os relacionamentos entre os seres humanos serão relacionamentos saudáveis? Podemos, pela palavra, afirmar categoricamente que sim, com toda certeza. O pastor ele deu uma introdução ali, e é o que a gente acredita, né?
Porque quando você olha para a palavra, o pecado trouxe um sofrimento, a gente pode classificar como intenso. E podemos até dizer denso, né? Pesado demais. A gente sofre muito por causa do pecado. E não é uma questão de um sofrimento físico, questão de ter que trabalhar de sol a sol, ou coisa do gênero. Não, é questão moral, questão de relacionamento, angústias, né? Quantos tipos de enfermidades a gente enfrenta no nosso dia a dia, quantos tipos de assolações na família. O pai quer ver o filho casar bem, ter uma vida futura abençoada, assim, livre de todos os perigos, de repente ele se frustra, né? Fica naquela dúvida, será que vai dar certo, né? O emprego, será que vai dar certo? Olha, vai fazer um exame, fica lá, ai, tomara que não dê nenhum tipo, o resultado seja tudo positivo, não seja negativo, é aquela apreensão, né? O pecado fez isso com a gente. Então, quando você lê o Gênesis 3:16, já vimos ali a primeira consequência do pecado narrado, né, pelo próprio Deus. Multiplicarei sobre modos os sofrimentos da tua gravidez, em meia dores dará luz. Começa ali a expressão, vai ser com dor, né? Nós não gostamos da dor, a gente convive com ela, mas não gosta. Eu lembro que eu vi alguém reclamar de dor de dente, e quando eu vi aquela pessoa desesperada daquele jeito, eu imaginava, se essa dor acontecer comigo, o que será de mim? Porque eu vi o desespero da pessoa, e infelizmente aconteceu um dia, né? E aí você não dorme, você não consegue se alimentar, não tem lugar bom para você, a dor, ela incomoda, né? E a palavra de Deus vai dizer que a Adão, em fadigas obterás dele o sustento durante os dias de tua vida, durante os dias. Aí ele está falando com Adão, está falando com a humanidade. Quer dizer, não é só a pessoa de Adão em si, mas toda a raça humana, durante os dias da vida, vai obter o sustento, né? Mas com fadiga. O trabalho que trazia alegria, que era prazeroso, agora, felizmente, se tornou um fardo, né? Porque o trabalho já existia. Deus deu ordem para o homem administrar o jardim, mas era prazeroso, era coisa boa. Nesta vida nós sofremos e de maneira terrível. Não importa se a pessoa tem dinheiro, se ela é rica, se ela não tem posse, se é uma pessoa pobre, né? O sofrimento bate à porta de todos, casados, solteiros, né? Incrédulos, cristãos, todos pagam um preço gigante pelo pecado. Sofremos de muitas maneiras, né? E em muitas consequências. A vida neste mundo é uma vida sofrível. Ficamos sofrendo. E o pecado nos leva a situações que a gente nem imagina. Se não vigiar em Cristo, você acaba sendo conduzido ao erro todos os dias, e as consequências, elas são presentes, não adianta. Fez a escolha, a consequência vem. Agora, contudo, livres da presença do pecado, todo esse sofrimento vai acabar. Pastor? Vai encerrar de uma vez por todas. O texto de Apocalipse 21:4 é um texto que a gente gosta de citar todo dia. Olha, Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas são passadas. E aí, se eu estou lá na igreja, eu dou um glória a Deus bem alto, porque é o que a gente quer, né? Ser livre disso tudo. Na vida sem pecado, não sofremos a dor da violência, que assola grandes e pequenas cidades. A gente vê de tudo neste mundo, né? Hoje nós vemos aí as mães lamentando a morte dos filhos, as famílias chorando, em luto, porque perdeu o filho precocemente para o mundo do crime, perdeu a própria vida, não só para o vício, mas perdeu a vida fisicamente. E a gente está vendo aí os filhos entristecendo os pais, quando pegam um caminho tortuoso, abandonando a casa, levantando contra os pais, uma violência terrível, né? E, infelizmente, isso acontece, mas nós estamos baseados em Apocalipse que essas coisas vão acabar, no nome do Senhor. Havendo sido glorificados, nós seremos agora imortais, então essas coisas não haverá mais. Não haverá enterro, não terá mais cemitério, não precisa disso mais. Despedida, separação, acidente, morte, hospitais, não terá, por quê? Não terá mais doença, para que hospital? Né? Estaremos na glória do Pai.
Nunca mais, né? Eu gostei da parte nunca mais, assim que dá para colocar muito nunca mais aí, né? Nunca mais haverá sofrimento, dor de ver um filho se consumindo pelas drogas, né? Nem morto pelo tráfico. Nunca mais haverá notícia de que alguém se jogou de um prédio, né? Cometeu suicídio por causa de uma depressão ou de uma enfermidade. Nunca mais o câncer minará nossas energias e nossa vida, nenhum tipo de doença, né? Nunca Graças mais, a Deus. graças a Deus, né? Nunca mais o cônjuge sofrerá traumas por conta de uma traição, nunca mais haverá pecado, nunca mais sofrimento, graças a Deus por isso. Essas coisas são passadas, porque não haverá a presença do pecado, né? Além disso, sem a presença do pecado, as crises relacionais cessarão. E a gente vê isso muito hoje na vida social, né? As pessoas não conseguem sentar, não conseguem dialogar. Não mais haverá quem separe de Deus, quem se separe de Deus, ou quem tenha atrito com o próximo. Acabou, não tem inimizade com Deus, mas também não tem inimizade com o próximo. Todos os relacionamentos serão restaurados, né? Não haverá aquilo de o pai colocar os filhos e falar, pedem perdão um para o outro, não haverá necessidade disso. Não haverá mais conflitos, nem brigas nas famílias, nem entre os cristãos, nem entre a igreja, tudo na paz, né? Precisará o pastor reunir aí os dois aí, vamos praticar aqui um aconselhamento para vocês voltarem à paz, não precisará mais disso. Cristãos brigam também, é? Não, isso não existe. No mundo do pecado, infelizmente, Isso é né? só na igreja do pastor Valdeci, né? Só na igreja dele, é isso aí. A sua não, né? Tá certo. A amizade e a comunhão vai triunfar no nome do Senhor, né? No nome de Jesus. Seremos um povo só, seremos o povo de Deus. E é isso que nos alegra. Até mesmo a relação do homem com a natureza será corrigida, porque se a gente analisar, o homem se tornou inimigo da própria natureza. Ele planta, não sabe se vai colher, e se a planta cresce, a gente não sabe se o fruto vai ser bom, né? E isso, meus queridos, nós podemos dizer assim, ó, que haverá uma plena harmonia. E aí dá para dizer assim, aleluia, né? Amém. Aguardamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você viu aí, você que está nos acompanhando, o que a Bíblia Sagrada diz para a gente sobre o que nos espera. Eu acho que relatos como esse, textos bíblicos como esse, enchem o nosso coração de esperança. De fato, o pecado é uma realidade ainda no presente, mas nós acreditamos que por meio de Cristo, Deus conseguiu uma solução para o pecado e a gente caminha com essa esperança de um mundo sem a presença do pecado. Estamos chegando ao final desse nosso programa Texto e Contexto, dessa série sobre a doutrina do pecado. Eu queria pedir para o pastor Willy, nesse momento, dar uma palavra final para aqueles que nos acompanharam até aqui, né, sobre esse tema, e na sequência, pastor Valdeci nos coloque diante desse Deus que nos enche de esperança, amém, né, amém. Em oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Bom, a gente passou um mês aqui falando a respeito do pecado, da seriedade do pecado, que é um assunto que, infelizmente, tem sido abandonado nas nossas comunidades, aliás, em muitas comunidades cristãs. Porém, essa é a nossa missão. O pecado afastou a gente de Deus, trouxe sérias consequências à existência humana. Hoje a gente vê o sofrimento no mundo em que nós estamos vivendo, porque o ser humano se afastou de Deus, se afastou dos propósitos do Deus Criador. Porém, apesar de nós, Deus nunca desistiu da gente. Desde o princípio, Deus tem dado sinais de que Ele lutaria por nós, para nos trazer de novo para Ele, para os seus propósitos, para a comunhão com Ele. Então, diante de tanta graça e de tanto amor que Deus derramou, apesar de nós, cabe a nós pelo menos 2 desafios. O primeiro é de compartilhar esse amor, essa misericórdia. Um dos textos que nós lemos diz que Deus nos alcançou e nos fez embaixadores dessa mensagem. Ou seja, mais pessoas precisam desfrutar desse amor que liberta o pecador, saber que Deus, apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, continuou lutando por nós, continuou chamando o ser humano para si de novo. Então, mais pessoas precisam desfrutar desse amor. Mas cabe a nós também, como igreja de Cristo, lutar contra o pecado, romper com todo tipo de pecado já conhecido, para viver para a glória desse Deus Redentor. A gente viu que até aqui, tudo que o ser humano fez e faz, longe dos propósitos do Deus Criador, causou sofrimento e morte. Não só essa morte final, mas o pecado causa morte. Todo caminho de pecado causa morte.
dos nossos relacionamentos, dos nossos sonhos, da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual. Porém, a gente, pela graça, foi resgatado desse estado. Glória a Deus. E foi resgatado para viver agora para a Glória a glória e Deus. para a louvor desse Amém. Deus. Que esse pecado seja rompido a cada dia mais Em nome de Jesus. pelo poder do Espírito, porque por nós mesmos nós não somos Amém. capazes. Mas o Espírito está em nós, nos ajudando nessa missão. Graças Amém. a Deus. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento, que os nossos irmãos, nossas irmãs que estão acompanhando o programa Texto e Contexto, sei que está sendo edificado a cada dia, e que o Senhor Jesus fique aí o seu coração, e que você possa enxergar nele perdão e restauração, e vislumbrar a vida eterna, morar numa terra que não vai ter mais pecado. Então feche os seus olhos, pense em Deus neste momento, vamos falar com Ele, com a ajuda dEle, nós seremos vencedores. Senhor Deus, eterno e Criador dos céus e da terra, nós reconhecemos, acreditamos, ó Pai, que foi pelo Teu sacrifício, pelo sacrifício do amado Jesus, que nós, Senhor, tivemos os nossos pecados perdoados. E agora, meu grande Pai, temos livre acesso a Ti. Mas, Senhor, ainda estamos em um mundo contaminado. Estamos em um mundo, Senhor, que devido a essas situações terríveis, nos leva, meu Deus, a caminhar por caminhos tortuosos. Mas pedimos, ó Deus, nos ajude. Esteja conosco, Senhor, nos orientando, que Teu Espírito Santo possa morar em nossos corações todos os dias, para que possamos enxergar, ó Deus, que apesar dessas situações terríveis desse mundo, nós temos a esperança de uma nova terra, de um novo céu, onde habita a justiça. Pai querido, olhe para o Teu Filho nesta hora e dê a Tua bênção, repreendendo o mal, repreendendo a enfermidade, Senhor, despertando no Teu servo, Senhor, o conhecimento, e que ele possa enxergar na Tua palavra a mensagem de salvação e reconhecer e aceitar o perdão de Cristo Jesus. Nós oramos em Teu nome na fé e na esperança que Tu estás conosco para sempre. E assim, Senhor, todos os Teus servos, nossos irmãos, Senhor, que estão em sintonia com este programa, recebam a Tua bênção, Senhor, e outras vidas, Senhor, que ouvirão a Tua palavra, possa crer em Ti como Salvador, serem abençoados, perdoados e terem a certeza da vida eterna e sair desse mundo terrível, desse mundo de angústia, desse mundo de morte, para um mundo de paz, de amor e de vida, no nome de Jesus. Nós oramos na fé que Tu estás conosco hoje e sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Muito Graças a obrigado, Deus. pastor Valdeci, muito obrigado, pastor Willy, Amém. por mais uma vez nos darem essa colaboração no programa Texto e Contexto. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Estamos encerrando essa série de programas sobre a doutrina do pecado. Esperamos que tenham sido programas edificantes e que tenham lhe ajudado a crescer na graça, no conhecimento do Senhor a respeito dessa temática. Bom, antes de terminar o programa de hoje, eu queria lembrar você, nós chegamos na semana da Conferência 1. Essa semana teremos a nossa conferência. A partir de quinta-feira, primeiro dia, a abertura da conferência, nós estaremos lá, com a graça de Deus, nós estaremos fazendo essa palestra de abertura da Conferência 1, onde estaremos falando sobre uma comunidade atraente. O pastor Willy, que participou com a gente aqui do programa Texto e Contexto de hoje, também será palestrante de uma das trilhas sobre interpretação bíblica. Então, se você ainda não entrou no hot site da Conferência 1, conferencia1.org, ainda dá tempo de você entrar, de você se inscrever. Olha lá as trilhas que estão à disposição para participar desse momento importante. De quinta a sábado estaremos falando sobre unidade na diversidade. Quero lembrar você, nós temos 4 irmãos nossos em Cristo, de outras denominações, que estarão participando com a gente também e dando palestras nas trilhas. Temos o pastor Leonardo Sarrium, que estará falando sobre o desafio de engajar voluntários na missão, nos ministérios, na Igreja de Cristo. Teremos o pastor Guilherme Franco, que estará falando sobre o desafio de alcançar gerações X, Y e Alfa. Teremos a alegria de ter com a gente também o pastor Carlos Borges, falando de liderança em tempos difíceis, e também o pastor Caio Batista, dando uma trilha sobre mídia e comunicação. É um tema extremamente importante, especialmente diante
do contexto em que estamos vivendo. Então, não perca tempo, terminando o programa Texto e Contexto aqui, acessa lá o hot site da Conferência 1, faz a sua inscrição e estejamos juntos a partir de quinta-feira, nesse período também de aprendizado e crescimento, no nome de Jesus. É isso, que Deus abençoe. Até a próxima segunda no programa Texto e Contexto. Espero te ver na quinta na conferência, mas no programa Texto e Contexto, até a próxima segunda-feira, onde nós estaremos começando aqui a estudar um novo tema para a glória de Cristo. Até lá!